de 1 Coríntios, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Que Deus abençoe a leitura, que seja inspirativa, que seja motivadora para cada um de nós e que Deus me dê também sabedoria para que eu ministre, um coração também servo, né, para que eu pratique aquilo que o Senhor tem falado comigo e vai falar nessa manhã. Amém. Irmãos, irmãs, Paulo é muito enfático. E eu vou tomar todo cuidado para não levar muito tempo nos preâmbulos e chegar onde eu queria e quero chegar. Mas, quando nós lembramos da Páscoa, a Páscoa, que hoje é uma data também onde nós celebramos a Páscoa ela não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica, como outras festas judaicas que nós temos, né? A festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, e nós contextualizamos essas festas, trazendo um significado de relevância para a nossa fé cristã. Então, não existe uma Páscoa cristã, existe uma Páscoa judaica que está lá. E Paulo ele nos lembra que essa Páscoa, ela nos leva a uma compreensão de que nós podemos acertar, de que nós podemos caminhar, de que nós podemos realizar e fazer, assim como fizeram nossos irmãos ali, os israelitas, né, os hebreus no Antigo Testamento. Então a Páscoa é uma festa que nos lembra libertação. Éramos escravos de nós mesmos, éramos escravos de uma série de coisas. Então isso tem que ser instrutivo para você. Se você não guardar coisa alguma, guarde essa informação. A Páscoa nos lembra de que nós não temos que ser mais escravos daquilo que nos oprimia, daquilo que nos adoecia. E vocês sabem que existem forças terríveis que escravizam pessoas, que diminuem as pessoas. E por mais que a gente fale e pregue que essas forças elas não são aquilo que elas dizem ser, infelizmente muito sucumbe diante dessas forças. A força do vício, a força de outras coisas aí. Alguns cometem suicídio porque são dominados por forças terríveis, né? Malignidades. Então, a Páscoa nos lembra que por maior que essas forças elas se apresentam, elas não são maiores, ou não é maior do que a graça, do que a presença, do que a libertação. Então, isso nos traz à memória esse dia, a Páscoa judaica, que nos lembra a libertação, pão sem fermento, que é termos uma vida não fermentada pelo pecado, não fermentada por uma série de situações adversas. Bom, e também, ao preparar essa mensagem, eu lembrei da importância desse dogma. A nossa crença na ressurreição de Cristo, ela é a crença mais definitiva. Eu não quero aqui comparar as nossas crenças, todas são importantes, mas particularmente vocês podem ter outras opiniões a respeito disso. A ressurreição ela é uma crença, um dogma, uma verdade que dela depende as outras. Da ressurreição depende as outras verdades que nós pregamos. Então, quando você afirma e acredita e celebra a ressurreição, você está dando um significado ao próprio Natal. O Natal sem a ressurreição não teria validade. O nascimento de Jesus sem a sua ressurreição não teria validade. A própria morte de Cristo, que aconteceu no nosso calendário na sexta-feira, ela tem a sua importância, relevância, mas não seria determinante se não fosse a ressurreição. A ressurreição, particularmente para mim, eu vejo que é um dogma, é o maior dogma que a igreja cristã, que nós cristãos apregoamos, acreditamos e esforçamos para trazer para dentro de nossas almas e corações. A ressurreição ela é desafiadora. Eu me entristeço por não ter conseguido falar com mais veemência desse assunto aos meus próprios familiares, e acho que eu não consegui falar para eles a respeito dessa estrondosa possibilidade de vencermos as nossas mortes, de vencermos aquilo que nos diminui. Sabe, e eu também não consigo falar para vocês aqui com total clareza sobre essa grandeza da ressurreição. Então, é complicado, humanamente falando, não tem como você convencer ninguém a trazer para suas almas a grandeza da ressurreição. Mas essa pregação, esse dogma, ele é importantíssimo, desde que ele venha a nos provocar. A ressurreição de Cristo tem que te provocar.
precisa me provocar de tal forma que eu não me provocar no sentido de eu me diminuir, de eu me afastar, mas me provocar no sentido de eu ir mais além, de eu ir um pouco mais adiante, de eu entrar nesse mistério, nessa dimensão de ressurreição, nessa dimensão de possibilidades, nessa dimensão aí de descobertas. E também, a título de introdução da mensagem, eu estou fazendo um esforço para ficar naquilo que nós trabalhamos durante a semana, de que eu trabalhei durante a semana, porque o texto é muito rico, e a ressurreição também é uma pregação necessária. Eu escuto algumas vezes, pastor, só tem que falar mais acerca da realidade do inferno. Falamos pouco sobre o inferno, sobre a terrível destino daqueles que não têm Cristo em seus corações. Tem que falar sobre o juízo eterno, temos que falar sobre a ira de Deus. Alguns dizem, me aconselham para que eu trabalhe esses temas. E temos o tema que o Wesley descobriu durante a criação do metodismo. Quando o Wesley passa a pregar sobre arrependimento, os resultados são avassaladores na igreja, na época, nos dias lá de então. Dizem historiadores que quando o Wesley pregava sobre arrependimento, homens e mulheres caíam ao chão, chorando, diante daquela pregação do arrependimento dos seus pecados. Lógico, certamente que foi uma realidade, um acontecimento daquela época, mas o arrependimento é uma pregação necessária. Agora, eu penso que a ressurreição, ela sendo pregada e trazida para uma clareza das nossas vidas, ela vai fazer com que essas outras pregações, elas tenham a sua não relevância, mas a sua compreensão. Porque se você prega a ressurreição e traz para a sua alma, o inferno já não é mais uma realidade para você. Podemos até falar sobre o inferno, conhecê-lo, para que a gente o deteste de uma forma definitiva, mas a ressurreição vai te dar uma serenidade acerca da eternidade da sua vida. Então, podemos falar e devemos falar sobre o arrependimento, mas o arrependimento como consequência da ressurreição. Se Cristo ressuscitou, então eu devo me arrepender daquilo que eu tenho praticado, eu devo repensar aquilo que eu tenho feito, eu tenho que refazer as minhas ações. Por isso a pregação desse tema torna-se mais significativa do que o próprio arrependimento, do que a própria eternidade lá no inferno sem Jesus. Uma vez eu li um texto sobre o inferno, eu falei, meu Deus, se eu falar essas coisas do inferno, eu preciso falar uma vez ou outra, ela tem que ser num momento muito particular da igreja, para que logo após eu falar sobre o inferno, a gente tenha um instante de confissão, de aceitação do evangelho, porque o negócio é terrível. O inferno vai além daquilo que a gente pensa sobre coisas terríveis, mas não é a pauta dessa manhã. Por isso, a ressurreição, ela torna-se um tema importantíssimo na vida da nossa comunidade. Agora, uma frase que parece que ela é meio filosófica, uma frase que parece que ela talvez seja um pouco incompreensível, não quero ser prolixo, mas essa frase vem ao meu coração. A minha morte, a minha, não falo da de vocês, cada qual examine aí suas próprias mortes, não morte física, mas morte espiritual, morte de propósitos, morte de sonhos, morte da santidade, eu não sei quais mortes tem aí chegado aí ao seu cangote, de trazendo algum tipo de desilusão. Mas a minha morte, ela morre diante dessa vida. A minha morte, ela morre diante dessa vida. É interessante quando você fala sobre a morte, a ficção, os filmes, identifica a morte como um ser. E, biblicamente falando, a morte não é um ser, né? Mas para que as pessoas compreendam e tenham se afastem, né, dessa possibilidade, a morte é apresentada como um ser. E geralmente é um ser assombroso, é um ser assustador. Quem já viu o filme onde a morte é anunciada como pessoa, dificilmente é uma pessoa bonita, é uma pessoa aprazível, para que os outros, ao vê-la, se afastem dela. Mas a morte, sendo ela apresentando como ela queira se apresentar, a minha particular morte, ela morre diante da vida, diante dessa ressurreição. Gente, para eu falar isso, requer muita determinação, da minha própria caminhada espiritual. Quando eu afirmo para vocês que a minha morte morre,
Eu estou indo contra a natureza humana, porque a natureza humana alimenta a morte, a natureza humana alimenta a desesperança, a natureza humana alimenta o baixo autoestima, a natureza humana alimenta a tristeza. Eu estou afirmando para vocês, e eu estou aqui em temor e tremor diante de Deus, falando para vocês que a minha morte, eu determino que ela morra diante da expressão do anúncio da ressurreição. É como se eu fosse para casa hoje dizendo para mim mesmo: aquilo que me matava não me mata mais, aquilo que produzia coisas, enfim, desagradáveis, não pode mais assim fazê-lo. Por quê? Porque eu assumo, eu trago a vida, eu trago a ressurreição para mim. Bom, sendo assim, irmãos e irmãs, sendo assim, podemos então crer no amanhã. Eu quero trabalhar rapidamente sobre essa música que nós cantamos. Eu não pude cantá-la nessa manhã, mas a gente conhece, nós conhecemos essa canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então, quando eu afirmo que a minha morte morre diante da vida, com isso eu trago para mim essa máxima, essa afirmativa. Eu posso crer na manhã. E Deus falou algo no meu coração impressionante. Olha só, abra sua Bíblia mais uma vez aí, João capítulo 20, versículo de número 1. João 20, versículo 1. E se no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela foi no sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada, removida do sepulcro. Então nós sabemos que Maria Madalena, ela, nos dias que antecederam a ressurreição, não podemos quantificar, imaginar, mensurar o vazio que aquela mulher estava experimentando. Eu não consigo, só conversando com ela um dia, se esse assunto vier à tona lá no céu, e conversando com ela, ela poderia nos mostrar e falar sobre a grandeza da tristeza, da desesperança que ela estava experimentando nos dias que antecederam o seu encontro com o Cristo vivo, com a ressurreição. Então, quando Maria, ela passou aqueles dias de tristeza, naquele amanhecer, ou naquele domingo, naquele momento, naquele encontro, a sua tristeza foi removida, o seu opróbrio foi tirado. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais, em algum outro momento, sobre o impacto da ressurreição na vida de uma mulher que ela não era benquista, não era acreditada, era desvalorizada, era desprezada. Eu tenho certeza que, se fosse ter uma aposta, todos apostariam na morte, menos na possibilidade de vida em Maria Madalena. Nunca alguém olharia para ela e afirmaria assim: olha, você vai ser alguém de grande valor depois, amanhã. Olha, você vai ser alguém lembrada no futuro para fortalecimento de uma crença, de um evangelho. Pelo contrário, ela era desprezada, ela vivia opressões terríveis, o próprio mal a abraçava, o próprio mal a tomava, e ela foi liberta. Então, irmãos e irmãs, quando ela trabalhou essa fé, ela pôde acreditar. Por isso que ela foi até o sepulcro de madrugada. Ninguém vai de madrugada a algum lugar se não acreditar que alguma coisa vai acontecer. Irmãos e irmãs, uma viagem, ninguém acorda de madrugada, prepara o carro se não estiver agendado uma viagem. Então aquela mulher, ela sabia, ela acreditava que alguma coisa iria acontecer, então ela se preparou, saiu no frio daquele dia e foi ao sepulcro, porque ali ela encontraria a ressurreição, a vida, penso eu.
penso eu que mesmo triste, mesmo ela perguntando pelo corpo de Jesus onde é que estava, havia naquela alma uma pequenina fé, e essa fé pequena foi suficiente para que ela se encontrasse com a vida. E uma coisa que veio ao meu coração quando eu preparava essa mensagem: não existe amanhã. Você não existe. Como é que eu acreditar numa coisa que não existe? O amanhã é agora. O amanhã é nesse instante. O amanhã é o ontem que se tornou agora uma realidade. Então nós não vamos acreditar no amanhã. Amanhã parece conversa de quem quer fazer exercício, como eu já falei várias vezes. Amanhã eu começo, né? Amanhã eu tomo jeito da minha vida. Amanhã eu vou me cuidar. Se amanhã é incógnita, o que existe, a realidade da manhã se torna o presente nesse momento em cada um de nós. É esse o momento onde o sobrenatural da ressurreição pode te tomar, pode te encontrar e pode mudar a sua história em nome de Jesus. Não quero ser profeta de mim mesmo, eu quero ser profeta para abençoar a sua vida, dizendo que esse amanhã, esse salmo que diz, acho que não sei se é hoje de manhã ou é à noite, que eu vou ler a respeito disso, diz assim que a tristeza dura uma noite, a alegria vem amanhã, conversa, a alegria já veio, pela fé ela é colocada em cada um de nós. Eu desafio vocês a entrarem no sobrenatural da ressurreição e ir além do que vocês têm ido em nome de Jesus Cristo, que a gente consiga identificar, a mágica, o sobrenatural, o transcendental, naquilo que nós falamos pelo menos uma vez por ano, que é essa data da nossa agenda, que diz que esse domingo é o domingo da ressurreição. Me envergonho, me constranjo quando eu permito que forças de morte diminua essa fé, diminua esse dogma. Que Jesus Cristo nesse instante te leve a viver uma vida, te direcione para uma vida que você nunca experimentou, por mais feliz que você tenha sido. Eu desafio você, sou desafiado, eu sou constrangido pelo Espírito Santo a romper com as amarras da morte, com as amarras da incredulidade, com as amarras da tristeza, com as amarras da depressão, e trazer para a minha alma, para um lugar especial no meu coração. Eu sou ressurreto, eu já estou ressurreto com Jesus Cristo. Eu não vou ressuscitar depois que eu morrer, que a morte já foi derrotada. Eu já sou eterno, eu já estou na eternidade. A partir da minha crença na ressurreição, eu já sou eterno, em nome de Jesus Cristo. E depois, irmãos e irmãs, eu posso vencer os meus, então, temores. João capítulo 20, versículo de número 16, é isso? João 20, 16. Disse-lhe Jesus, Maria, oh meu Deus, ela voltou-se e disse-lhe, mestre. Então, como eu coloquei aqui, eu não sei os temores que estavam no coração daquela mulher. Não sei. Acho que ela deve ter pensado assim: agora acabou, né? Minha esperança, vão me rotular de novo, né? Talvez ela pensasse assim: vou ter que voltar àquelas práticas antigas, tem que voltar à prostituição, tem que voltar a ser apenas um instrumento nas mãos de homens maldosos. Não sei quais temores Maria tinha, não sei quais temores vocês têm, vocês que nos assistem aqui. Foca aqui, por favor, Bruno. Eu não sei quais temores vocês têm, se é que vocês têm. Eu sei quais são os meus temores, e cada qual precisa trazer à memória os seus temores, para que, à luz desses temores, vocês escutem apenas uma voz, a voz daquele que, ressuscitado, nos chama, cada um de nós, pelos nossos próprios nomes. Gente, que encanto, que magia, quando Jesus fala assim: Maria. Eu não consigo imaginar o jeito que Jesus usou, a forma como ele se expressou para Maria. Não tem como você desenhar esse quadro. Mas a reação de Maria foi uma reação assim, particular, uma reação definitiva na vida dela, uma experiência dela. Ela olhou e disse assim: mestre. Ela não olhou e falou assim: ô jardineiro, que ela pensava que era um jardineiro antes dele chamá-la pelo nome. Eu sei que é complicado, é algo que depende da sua fé, mas você consegue ouvir Jesus te chamando pelo seu nome, sabe? Não para poder lembrar dos meus fracassos,
mas para enaltecer qualidades que ele tem colocado na sua vida. Ele chama Maria, e ninguém, acho que tinha chamado aquela mulher com tanta delicadeza. Eu acho que quando os homens chamavam Maria, era para alguma experiência mundana, era para algum tipo de coisas desagradáveis. Ela foi chamada por alguém que conseguiu valorizá-la, enaltecê-la, Maria Madalena. Então, irmãos e irmãs, os nossos temores se dissipam diante dessa voz do bom pastor que nos chama pelos nossos próprios nomes. É interessante quando chegar lá no céu, ele vai falar assim, Jonas, né? Jonas, mas é eu, qual o sobrenome? A gente nem vai precisar falar o sobrenome, vou saber que é comigo. Vinde para o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Então, essa afirmativa, posso crer na manhã, meus temores se dissipam. E para terminar, eu coloquei aqui também que diante disso eu posso crer na minha própria ressurreição. Como eu já falei aqui, Salmo de número 30, versículo de número 3. Salmo, capítulo número 30, diz assim, vamos ver aqui, Salmo, porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao amanhecer. Por isso, eu posso acreditar na minha ressurreição, por aquilo que eu disse no começo. A alegria, ela não vem ao amanhecer, que é o amanhecer de amanhã. Esse texto já se efetivou na sua vida. Deu para entender? Como é que eu posso esperar uma alegria da manhã se amanhã não existe? Amanhã não existe, salvo se alguma teoria aí possa provar que o futuro já se desenvolveu, se uma realidade paralela, um reino paralelo, um universo paralelo, coisa de ficção. Então, como amanhã não existe, esse texto já se efetivou, ainda que você e eu não tenha percebido, já se efetivou em cada um de nós nessa manhã. Esse foi amanhecer de Deus, aonde a nossa alegria, ainda que não experimentada, ainda que não trazida para efetividade em nós, ela já se tornou uma realidade. Quer você sinta ou não, quer você creia ou não, quer você consiga ou não, o fato é um fato só. Essa alegria já foi colocada, já foi trazida pelo texto que nos mostra a palavra do Senhor nosso Deus. Então somos um povo que não apenas prega a ressurreição. Lembra daqueles filmes que eles se matam por causa do elixir da eternidade, né? Fulano na busca do baú do elixir da eternidade. Eles buscam a ausência da morte. E nós já temos sobre nós. O elixir da eternidade tem um nome. É a ressurreição de Jesus Cristo, anunciada, experimentada por cada um de nós. Nos coloquemos em pé, queridos e queridas, nos coloquemos em pé. A conclusão que eu quero orar com vocês é a seguinte, olha, a conclusão é a seguinte, a maior consequência da ressurreição sou eu e você. E o maior presente que você pode dar ao Senhor Jesus Cristo nessa hora é a sua própria vida. É a sua própria vida. Amém? Vamos cantar o hino de número 41. E ao cantarmos esse hino, eu convido vocês para que venham ao altar. Abra o seu inário. O hino de número 41 dos nossos inários. Eu quero que vocês, ao virem ao altar, quem puder, seja um ato profético, dizendo, Senhor, eu estou te presenteando. Não com chocolate, que eu acredito que Jesus não vai nem fazer conta, apesar que seria bom dar a ele chocolate a Jesus Cristo, mas eu te ofereço, Senhor, a minha própria vida como presente colocado no teu altar nesse momento. Vamos encontrar aqui nos nossos inários o hino de número 41. Amém. Podemos louvar quem encontrou? Já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia.
ação de graça dá. Aleluia. Sobre a cruz ele sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. para sempre reinará. Aleluia. Graça nos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Olha. Ele a morte quis Faça isso. baixar. Aleluia. Pecadores resgatar. Aleluia. Amém. Senhor, nós somos, ó Pai, uma presente que voluntariamente, ó Deus, nos entregamos, nos colocamos nas Tuas mãos. Não forçosamente o fazemos, ó Pai, e não por convencimento humano o fazemos, mas o fazemos porque cremos em Ti. Cremos, ó Pai, que o Senhor entregou Jesus Cristo por amor a nós, por amor a mim, ó Deus, e que o Teu sacrifício na cruz, ó Pai, me libertou, Pai. Obrigado, porque nessa manhã nós vamos contra, Senhor Deus, sentimentos diminutos, sentimentos, ó Pai, opressores, e recebemos, ó Deus, essa vida, Senhor, em nossas vidas. Eis, ó Pai, o presente da Páscoa, que é ofertada a Ti. Não temos tesouros, não temos fortunas, mas temos nossas vidas, ó Deus, de valor inestimável, que cremos que o Senhor nos deu essa vida e queremos, ó Pai, colocá-la nas Tuas mãos, para que o Senhor nos pastoreie, para que o Senhor, ó Pai, não permita que as forças de morte desse mundo, Senhor, venham nos escravizar, venham, Senhor Deus, nutrir, ó Deus, a desesperança, Senhor, a depressão, a doença, mas que a força da vida, Senhor, nos ressuscite todos os dias para uma vida de propósito, para uma vida de enfrentamento, para uma vida de relevância. Nos perdoa, Senhor, porque nós, ó Pai, às vezes deixamos na gaveta da alma, Senhor Deus, essa verdade, essa pregação, essa ressurreição, mas essa ressurreição tem que enfrentar, ela precisa ser, Senhor, uma lembrança de enfrentamento, uma lembrança, Senhor Deus, que venha nutrir a nossa perseverança, Senhor. Por isso, Jesus Cristo, Senhor, Pai amado, que a Tua voz trazida aos ouvidos de Maria, Senhor, seja a mesma voz trazida a nós nessa manhã, nos chamando pelos nossos nomes, e que a gente consiga reagir como Maria, dizendo: Mestre, Senhor, obrigado, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo que acredita, pelo Teu povo que santifica, pelo Teu povo que luta, Senhor, porque certos estão, ó Deus, de que não vão ser eternos um dia, já somos eternos agora, já estamos na Tua eternidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento, aonde esse tema se torna, Senhor, definitivo, já é definitivo, o alimentamos, ó Deus, esse tema em nós, pela fé, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.